E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 20h54, 5/7/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí abaixo. E aí, galera, olha só, falta 5 minutos e 44 segundos para fechamento dessa vela aqui no gráfico diário do Bitcoin, e a gente vê essa baita dessa barra aqui, engolindo todas essas outras barras de atividade profissional. Então, hoje, dia 5 de julho de 2024, a gente tem uma baita de uma barra de atividade profissional, rompendo até a VWMA aqui, que é essa linha roxa, né? Outro rompimento que a gente teve foi aqui justamente aqui no dia 1º de maio, que foi aquela alta depois, né, que aconteceu toda aqui no mercado, certo? Essa, de fato, foi diferente dessas outras barras aqui de atividade, fica muito nítido isso, né? Então, por conta disso, a gente também não perdeu aquele ponto aqui, ó, a gente veio lá, quase bateu os 52, 117,88 que a gente estava falando ontem, que a gente tinha fechado aqui negativo, e possivelmente o próximo alvo seria essas regiões de preço médio, ou essa região de 52 cents, 51, 151,88. Então, a gente bateu ali uma mínima de 53.485,93. E agora vamos discutir o que esse movimento aqui pode sugerir aqui para os próximos movimentos, beleza? Galera, então, a gente tem um OBV extremamente negativo, então os plays começaram a vender de fato naquela região ali de 5 de janeiro, depois disso aqui a gente começou a ficar abaixo dessas regiões, renovando o fundo. Nessa região aqui, realmente, de fato, eu pensei que o mercado poderia fazer essa absorção para subir. Fiz até a compra, me enganei aqui, o mercado veio para baixo. Comprei novamente nessa, eu nem lembro qual foi o jogo que eu comprei novamente, mas acho que foi aqui perto de 57, eu comprei novamente, e aí aconteceu toda essa queda, mas já está voltando aqui, certo? Inclusive, eu fiz até uma retirada aqui de uma grana, mas só que foi pouca coisa, né? Que foi para comprar lá, foi para comprar uma rádio wireless para mim. Eu acabei tirando, depois que eu vendi, aí começou a cair, eu falei assim, fez bem. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, o mercado ele fez um movimento bem interessante, um movimento que de fato não rompeu essa região, que é a região de preço médio, veio tentar ali beliscar aquela região ali de 50, que a gente já estava já falando aqui para vocês ontem, e aí o mercado agora está aqui ainda, só que abaixo dos 57.726,12. Então, o que isso significa para a gente, né? A princípio, a gente tem uma barra de atividade profissional. Quando a gente vai olhar no gráfico aqui do SDT.D, que é aquilo que eu sempre falo, enquanto a gente não romper essa VW do USD.D, nada positivo para o Bitcoin. Para quem lembra, eu estava falando algumas análises passadas, eu estava falando justamente de um ponto interessante. Então, para quem está acompanhando aí, sabe muito bem que eu estava falando disso daqui, ó. Até falei assim, não, mas não quero falar disso agora e tudo, mas eu estava falando justamente desse momento aqui, galera, de vir buscar a região de 5,93 a 6,37. Aí tu fala assim, não, mas tu estava falando que era alta, que não sei o quê. Galera, a gente fala aqui de possibilidades, tá? E a gente aqui também é humano, a gente erra, obviamente. Eu errei 2 vezes, aqui que eu comprei nessa região, comprei aqui nessa região, também tomei ferro. Mas essa região aqui é uma região interessante. A gente chegou ali a bater agora a região de 50%, né? 50% desse movimento, ou seja, mesma amplitude da onda A aqui para a onda B nessa região aqui. Perdão, para a onda C nessa região. Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante. Apesar de o mercado estar aqui em um movimento que é um movimento ainda de acumulação no STT no gráfico semanal, importante mesmo a gente perder essa região. Então, o gráfico do STT está andando na lateral há muito tempo que o OBV nessas regiões, depois teve toda essa queda aqui, beleza. Como é gráfico semanal, ó, a gente começou toda essa queda aqui, foi até uma queda, não foi tão forte, essa aqui já foi mais forte, mas de qualquer maneira a gente está acima dessa região aqui. Então a gente chegou a bater nesse ponto, cara. Eu acho que tem uns 4 dias aí, eu estou falando aqui desse movimento aqui, dessa possibilidade desse movimento, mas sem acreditar que ia chegar nesse momento aqui, né? Que a gente ia chegar tão rápido como a gente chegou. De fato, era uma opção aqui, né? Para o mercado vir buscar essa região, mas não sabia que ia ser tão rápido desse jeito.
certo? Então, o SDT agora, ele fez um ponto interessante ali, uma barra de atividade profissional, tanto aqui no SDT como no Bitcoin. Então, aqui ele deu uma coincidida aqui com os dois. Então, muito importante isso, né? Tem muita gente que tá falando por aí, já viu algumas coisas, a galera falar assim que tem tudo para o Bitcoin estar positivo e não está acontecendo, o dólar tradicional lá está caindo e o Bitcoin não está acompanhando, era para estar subindo e na hora não está subindo. E na verdade, galera, é o que eu sempre falo para vocês, o SDT aqui é ele que manda, tá, galera? Não tem jeito. É esse gráfico aqui que manda no Bitcoin. Então, se esse gráfico aqui, enquanto a gente não perder esse ponto, a gente não vai ter alta no Bitcoin. Isso aí é certeza absoluta. É certeza absoluta, tá? Enquanto a gente não perder essa VW, nada de alta no Bitcoin. Então, quando o mercado estava fazendo esse movimento aqui, tentando romper essa região, ó, fechamos o mercado, fechamos o candle. Fechando essa região, a gente tinha, foi bem claro para vocês, a possibilidade do mercado romper essa região aqui e vir para baixo com tudo, né? Então, não aconteceu isso. Tá? Não aconteceu isso. Aconteceu foi que o Bitcoin ele caiu. Se o Bitcoin caiu, então o SDT ele subiu e foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Então, para vocês olharem, perceberem que esse gráfico aqui, de fato, a dominância do Tether que manda no mercado, tá? Que manda aqui no gráfico do Bitcoin. Então, esse aqui que é o gráfico. Então, se tu quer saber realmente se o gráfico aqui, se o Bitcoin vai subir ou vai cair, é tu olhar para o SDT aqui e acompanhar, tá? Então, esse aqui é o gráfico principal. Então, agora a gente fez um movimento interessante, que foi aqui, 5 de junho aqui, fechou, a gente abriu já agora, tem mais 23 horas aqui, 59 minutos para ver o que vai acontecer. Mas o que acontece? A gente fechou acima dos 5,45. Fechamento acima dos 5,45 sugere próximos alvos aqui de 50, né? Isso é o que sugere aqui, o que diz a FIMIT, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui esse ponto, já que a gente está trabalhando aqui nessas regiões, e vou colocar para cá, ó, tá bom? Para a gente começar a trabalhar com essas expansões. Aí eu vou ver mais ou menos aqui onde está esse ponto. Deixa eu ver se não tem nada aqui para baixo. Não tem. Vamos ver aqui nesse ponto. Deixa eu pegar aqui a canetinha. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu faço geralmente isso. Puxo aqui, puxo a canetinha até lá em cima. Cara, eu ia falar assim, a primeira vez que eu acertei isso aqui no olho. Eu não acredito que eu acertei isso no olho, não. Cara, acertei no... Ah, sabia que precisava. Pronto. Esse aqui é um ponto interessante aqui para o STT, 5,70. Então, o que diz a FiMate? Quando a gente perde um ponto desse aqui, vai lá no gráfico de 15 minutos, mas eu não faço isso porque eu não faço day trade nessas paradas aqui. Então, o que acontece? Aí a gente tem aí dois rompimentos ali para cima, rompeu o canal de referência zona neutra, a gente tem aqui uma possibilidade de vir buscar essa região aqui, ainda mais se estiver falando de gráfico semanal. Estamos num gráfico diário, né? Então, a possibilidade aqui, já que a gente rompeu os 5,45, é de testar novamente ali 5,70. 5,70, galera, isso aqui eu falo com toda a certeza do mundo. 5,70 vai fazer com que o Bitcoin aqui ele venha querer buscar essas regiões aqui novamente, de 52, 399,10 a 52, 171,8, tá? Então, essa região aqui, esse ponto aqui, vai fazer com que o Bitcoin ele caia, tá? Então, é muito importante que, olha só, como a gente já tá, como ele teve o fechamento, ele já está apontando aqui para baixo, é muito importante, galera, é muito importante que o STT aqui ele tenha essa fraqueza, que ele perca esses pontos aqui, cara. Porque o Bitcoin, o STT, o que ele está fazendo? Ele vai lá, faz um reteste, só que ele não tem, cara, não tem ali a oferta ali para ele, né? A galera não está tirando dinheiro dali. Então, o mercado, o que acontece? Chegou aqui, explode. Vai chegar aqui nessa região aqui, perto aqui, pode vir bater aqui e explode novamente. Então, essa linha é uma linha que é muito importante. E o Bitcoin, de fato, ele só vai conseguir se desenvolver quando romper a linha. Quando romper essa linha aqui, que a gente chama aquela de VWMA, que é a média dos plays aqui, aí a gente tem sim um desencarteiramento. Se tu for olhar aqui, cara, tu pode ver que isso no Bitcoin está acontecendo. Né? Do Bitcoin, lá, a gente rompeu essa região aqui, depois disso foi só queda, né? Só que a gente chegou em um ponto aqui muito interessante. Esse ponto aqui é muito interessante. Ah, vale a pena marcar essa barra aqui? Vale muito a pena. Só que a gente deixou um spread bem alto e agora, se for marcar ela aqui, ó, eu não vou marcar porque eu tenho de olho, tá, galera? Mas quem está acompanhando aí, quem gosta de fazer essa análise aqui com as barras, pode pegar isso aqui
e fazer os 50%. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma margem aqui para trabalhar. Então, se o mercado vier aqui buscar essa região de 50%, eu ainda estou tranquilo, né? E aí, o mercado ele pode fazer um movimento aqui de alta. Ou seja, será que dessa vez foi absorção? Será que dessa vez o mercado vai para cima? Será que ele pegou toda essa liquidez aqui? Porque teve uma liquidação interessante, vou já mostrar para vocês. Tá? E o mercado vai fazer isso? Agora eu tenho duas preocupações. Primeiro, eu tenho essa barra e também tenho essa barra de atividade profissional. Então, a gente está bem espremido aqui, né? Então, mesmo que o mercado venha aqui e não pegue essa região, o mercado vai chegar aqui, pode bater no 50, pode fazer isso, pode ficar brincando aqui por um tempo nessa região. Então, é muito perigoso falar assim, pô, nessa região aqui é interessante comprar. É muito perigoso falar isso. Eu, particularmente, não vou fazer mais compra, por quê? Primeiro que eu fiz uma compra nessa região e depois que eu fiz uma compra aqui nessa região de 57. Então, para mim, não vai fazer muita vantagem eu comprar nessa região aqui, galera. Então, para mim, eu tô fora de compra até o momento. Ah, mas o gráfico que ele está falando que está acima de 50%, então é uma coisa legal. Sim, é interessante. Porém, a gente tem esse outro play empurrando o mercado para baixo e a gente tem esse outro play empurrando o mercado para baixo. E agora eu tenho que ver como é que vai ficar esse último fundo do ABV. Então, nota que o ABV ele fez fundo nessa região, perdeu, fez fundo, perdeu, fez fundo, perdeu, fez fundo, perdeu. Está perdendo todos os fundos. Ou seja, está muito claro aqui que a desova de Bitcoin está acontecendo ali lá por meados ali de junho, né? Ali 6 de junho está acontecendo a desova do Bitcoin. Só que sempre a gente tem aquela esperança de o mercado ele cair aqui com força, bater uns pontos interessantes e começar a retornar. Só que não é o que está acontecendo, certo? Não é o que está acontecendo. Então, eu fazer compra novamente no Bitcoin nessas regiões, eu não vou comprar justamente porque eu já estou exposto 2 vezes aqui nessa, né, ali perto, né, perto dessas posições. E o que me resta aqui é esperar para saber se de fato o mercado ele vai romper essa região agora. Aparentemente, falando em relação aqui a volume, a gente está em um fechamento interessante, ainda mais que a gente não perdeu a VW, a gente não perdeu o preço médio, mas a gente tem esses dois plays aqui apontando para baixo, tá? E esse ponto aqui é interessante. A gente vai vir agora aqui rapidamente. Vamos ver aqui. Vamos aqui no CoinGlass aqui, vamos pegar. Tô aqui. Então, vamos ver aqui como é que é a situação. Carregar o volume. Vamos botar aqui. A gente teve uma liquidação bem maior hoje do que ontem, eu acho. Não. Exatamente, galera. Ó. A gente teve aqui uma liquidação até maior do que essa aqui, ó. Exatamente, maiorzinha, né? Que foi, no caso, ontem, né? A gente teve uma liquidação interessante aqui que chegou praticamente a bater essas regiões aqui, ó. E hoje também a gente teve uma liquidaçãozinha interessante, né? Aqui dos comprados nessa região. Então, muita gente foi liquidada, galera. Muita gente foi liquidada. No dia 4 e aqui no dia 5, né? A liquidação aqui teve uma liquidação interessante. Aqui a gente consegue perceber melhor a situação. Então, aqui no dia. Vamos ver aqui. No dia 3. Foi 3? Isso. No dia 3 a gente chegou aqui em 224 milhões, tá? E aqui no dia 4, no caso ontem, 155 milhões aqui de liquidação aqui dos comprados, a galera comprada aqui, tá? Então, de fato, a gente teve essa liquidação, de fato, a gente está perdendo aqui um ponto interessante, que é de todo esse período aqui, e o que nos aguarda, galera? A gente tem aqui pontos aqui para 42 a 43, só que eu não vou começar a falar disso, né? Botar medo de vocês, não. Até mesmo porque é um ponto interessante. Primeiramente, se o mercado for querer buscar essas regiões, nós vamos falar agora de volume market, vamos lá? Ai, cara, agora pior que eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, rapidão. Beleza, galera, eu consegui logar aqui nessa minha outra conta aqui. Aqui, geralmente, eu costumo ver aqui o market profile de todo o volumezão aqui, né? Aqui eu consigo ver de forma automática aqui, né? Automática não, né? Manual, mas eu consigo ver aqui onde está os maiores picos de volume. De fato, nós temos aqui um pico de volume interessante na região ali dos 51 a 52 mil dólares, porque aqui a gente tem um volume nessa interessante. Só que o maior volume do Bitcoin está ali na faixa dos 43.191,54. Esses pontos aqui são interessantes. Então, nota que toda vez que tem esses pontos aqui, eu vou marcando para entender mais ou menos onde é que está
os maiores pontos aqui. Então, a gente consegue perceber aqui que lá nos 43, a gente tem um ponto interessante. Só que a gente tem outros pontos de parada, galera. Primeiro, que a gente tem o preço médio que a gente fez agora. E antes de chegar nesse ponto, se é que vai chegar, a gente tem um volume aqui, galera. Nesses camaradinhas aqui, ó. E aí os 50% está passando nessa região. Ah, aqui não está desenhado. Obviamente que aqui não está desenhado, né? Então, olha só como a gente bateu perto já daquele volume, tá? E começou a dar uma retraída. Então, esse aqui é o primeiro ponto de parada do Bitcoin, que foi justamente ali perto dessa região. Se a gente perde esse ponto de 52, 50 mil dólares, aí sim eu vou falar para vocês, cara, a próxima parada do Bitcoin é essa região de 50%, que está passando todo esse volume aqui, lá nos 43.191,54. É uma possibilidade? É. Mas, galera, é assim, eu gosto de falar, justamente por isso que eu faço a análise aqui todo santo dia, né? Para entender esses pontos. Esses pontos realmente são relevantes para buscar. É um ponto relevante para buscar? Sim, cara, mas aí tem um processo. Então, eu não posso simplesmente falar, o Bitcoin vai bater, sei lá, 60 mil, sem falar por que ele vai bater 60 mil, então qual é a possibilidade dele bater 60 mil, sendo que o preço está em tantos, tá? Eu gosto de falar isso. Então, eu posso chegar aqui e falar que o preço pode bater 60 mil, mas, né, e depois deixar, aí quando chegar nos 60 mil, eu falei, bateu nos 60 mil, eu vejo muito o YouTube falando isso, mas eu avisei que não sei o que e tal. E eu gosto de passar pelo processo, tá? Teve até deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí, rapidão, peraí. A pronúncia correta de God é Gox, como Monte Gox em português. Então seria pronunciado como Mount Gox. Então, galera, foi o telefone aqui. Então, tá surgindo muitos boatos aí que aquela corretora de antigamente, aí, a Mt. Gox, se eu não me engano, estava distribuindo os bitcoins e tudo, depois de uma década com o dinheiro aí travado, está começando agora a querer distribuir para os seus clientes, né? Mas a gente não sabe se de fato isso aí vai acontecer ou se já está acontecendo. Se eu não me engano, eu li em alguma coisa lá que eles já tinham 0,8%, eu acho que já estava distribuindo, não sei. Eu vi outras pessoas falando que não, que era só transferência, eles só estavam fazendo transferência, a movimentação de carteira, mas ainda não estava acontecendo a distribuição. De fato, a gente não sabe se, eu particularmente não sei, se alguém souber aí pode colocar aí embaixo, de preferência com link também para eu dar uma olhada, tá? Se essa distribuição aí já está acontecendo, tá? Então isso pode ter gerado também um pânico muito forte aqui no mercado justamente por conta disso, né? Mas a gente vai ficar de olho e é isso, galera. Então, talvez essas notícias aí negativas acabam espantando aí a galera, entendeu? Eu sei também que teve algumas baleias que venderam aí no prejuízo também. Eu tava lendo, não, tava vendo um vídeo de um cara que eu gosto muito também, não sei qual é o nome dele agora, galera. Ele tava mostrando aí que algumas baleias estavam fazendo aí distribuição dos ativos aí como é que dá o nome, galera? No prejuízo, né? Fazendo a licitação no prejuízo mesmo. Mas, né, vamos esperar aí para saber se realmente, de fato, vai ter esse despejo todo no mercado aí, né? De repente foi só uma balelinha ali para dar um medo na galera, né? Para a galera começar ali a ficar no pânico e tudo, para querer vender mais, para poder o mercado subir de vez. A gente não sabe disso, tá? Mas então, assim, a princípio, tudo que eu quis falar para vocês agora foi isso, foi bem rapidinho, 19 minutos, tá? Então vamos esperar aí para saber o que vai acontecer depois desse candle forte aqui e depois dessa liquidação toda que teve esses 2 dias aí, vamos esperar, tá? Então, de fato, aqui eu não vou fazer nada, vou esperar, só vou fazer compras no Bitcoin pesado se a gente romper essa VW aqui para baixo. Então, o mercado ele pode cair, pode vir até aqui, dar uma suspirada no Bitcoin, o Bitcoin subir também, ó, tá vendo? O Bitcoin pode dar uma suspirada, com certeza aqui, rompendo aqui a região de 57, indo ali no 60, mas enquanto não romper isso aqui para baixo, eu não faço entrada no Bitcoin, tá? Então tem que romper aqui para baixo para poder fazer essa entrada, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês são críticos, elogios, pode deixar no comentário abaixo. E se você tiver alguma notícia, alguma informação aí que realmente está tendo essa distribuição lá da corretora, vocês podem deixar para mim aqui no comentário com link, tá? Porque eu vou dar uma lida, beleza?
Não que isso vai me fazer, né, mudar de opinião na minha leitura, mas, né, a gente gosta de estar informado para saber o que de fato aí está fazendo com que a galera pense, ou então o que vai fazer a galera fazer, né, com as notícias que vão sair, beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Boa operação a todos. Os